paz, gente. Deixa eu me arrumar aqui. Já começa assim, olha. Foi quase. Bem, hoje eu vim trazer um assunto para vocês que Deus colocou no meu coração, já tem um tempinho, e Ele ordenou, aqui estou, né? Hoje eu vou falar um pouquinho sobre o amor que habita em nós. O amor que habita em nós. O que será que amor é esse, né? Vou pedir aos irmãos que abram sua Bíblia em 1 João. 1 João capítulo 4. Versículo 7 ao 9. Vai aparecer ali? Acho que está aparecendo, né? 1 João capítulo 4, versículo 7 ao 9, diz o seguinte: Amados, amemos uns aos outros, pois o amor procede de Deus, e todo aquele que ama é nascido e conhece a Deus. 8. Aquele que não ama não conhece a Deus, porquanto Deus é amor. Foi deste modo que se manifestou o amor de Deus para conosco, em haver Deus enviado seu Filho unigênito ao mundo para vivermos por intermédio dele. Obrigada. Bem, o amor que habita em nós. O apóstolo João ali, nesse capítulo, ele enfatiza sobre o amor de Deus. Ele fala também sobre o amor ao próximo e fala sobre o discernimento do Espírito dentro desse capítulo. Mas hoje eu vou focar no amor ao próximo, que foi o que Deus colocou no meu coração. Bem, a palavra amor no hebraico, cadê o pastor para me ajudar, né? É ahavá, se eu não me engano, é isso? Poxa, só pastora, mas acho que é isso. No hebraico, ahavá é um amor profundo e incondicional, que não depende de circunstâncias ou ações, doação e compromisso, nutrição e cuidado. E a Bíblia nos revela alguns tipos de amor, né? A Bíblia fala um pouquinho sobre amor filha, que significa que é o amor fraternal, de amizade, né? Aquele amor fraternal. A Bíblia nos revela também sobre o amor eros, que se trata de um amor romântico entre o cônjuge, né? Homem e mulher. A Bíblia fala sobre o amor estorge, acho que é assim que fala, que é o amor familiar, o amor de sangue, né? De laços de sangue. E a Bíblia fala também sobre o amor ágape, que é o amor de Deus a nós. Então, o amor ágape é o amor incondicional, o amor altruísta, ou seja, que se preocupa com o bem-estar alheio, né? Justo e verdadeiro, que não espera nada em troca. Vemos então que o amor ágape está dentro desse amor que o hebraico fala, né? O ahavá. Bem parecido. E entra aqui uma questão. Que tipo de amor é esse? Que amor nós temos dado ao próximo? Seria um desses amores? Que amor o apóstolo João estava enfatizando aqui? Bem, voltando lá, pode botar novamente no versículo 7 mesmo, por favor? Vou falar um pouquinho de cada. Vamos voltar ali, ó. Amados, amemos uns aos outros, ou seja, uma ordem, né? Pois o amor procede de Deus. Vamos lá. O amor que habita em nós é um amor que procede de Deus. Ou seja, um amor que vem de Deus, né? Então, se o amor que vem de Deus, qual é o amor que vem de Deus? É o amor ágape. Então, quando o amor que tem que proceder, o amor que tem que habitar dentro de
de nós tem que ser esse tipo de amor, o amor de Deus, o amor ágape, né? Que se refere nesse amor que nós falamos aí, o amor incondicional, o amor que não depende de circunstância, o amor que não espera nada em troca. Então, logo a palavra de Deus fala que nós devemos amar uns aos outros, pois o amor procede de Deus. E ela fala também que todo aquele que ama é nascido e conhece a Deus. Então, logo, nós vemos que o amor que habita entre nós, ele precisa revelar a Deus. Ele nos apresenta a Deus. E aí eu entro de novo com a questão: qual será que é o tipo de amor que tem habitado dentro de nós? Versículo 8, por favor. Aquele que não ama, não conhece a Deus, porquanto Deus é amor. O amor que habita em nós precisa revelar a Deus. Se o amor que habita dentro de você não for o amor que procede de Deus, que vem de Deus, é um amor que não te apresenta a Deus, porque ele precisa revelar esse Deus, ele precisa revelar esse amor que nós recebemos dele. E aí a gente vai dando continuidade. 8. Versículo 8, esse, né? Foi deste modo, 9. Foi deste modo que se manifestou o amor de Deus para conosco, em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo, para vivermos por intermédio dele, o amor incondicional. Ou seja, existe uma ordem aí. Precisamos amar uns aos outros. E aí eu fiquei. Se nós precisamos amar uns aos outros, João alega que tem que ser o amor que Deus nos amou. Então esse amor precisa ser o amor que nós recebemos de Deus. Então o amor que está dentro de você precisa ser o amor que vem de Deus. Qual o amor que é esse amor ali, que foi capaz de entregar o seu Filho por nós? Será que nós temos transmitido esse tipo de amor ao próximo? Será que quando a palavra de Deus fala, amemos uns aos outros, isso fica apenas em palavras? Por que eu estou falando isso, irmãos? Eu vou contar uma situação que aconteceu, vou tentar ser bem breve, o qual ardeu muito no meu coração, que me fez chegar até aqui. Eu estava um certo dia na minha casa e estava tendo um evento da igreja ali na praça. Eu escutei o louvor da harpa. Eu gosto muito dos louvores da harpa, cresci ao lado da Assembleia São Mary, e os louvores da harpa sempre me tocou muito. E eu falei, poxa, eu vou lá, não estou fazendo nada, vou lá para perto. E fui. E foi tremendo, foi lindo, foi muito bom, estava cheio, tinha bastante gente ao redor. Além das pessoas que ali estavam, tinha os bares ao redor e tudo mais. E eu fiquei ali, eu senti muita presença de Deus naquele lugar. E ao vir para casa, resumindo, eu vim para casa, eu me deparei com o meu sobrinho, com uma garrafa de bebida na mão e um cigarro no outro. E aí, quando eu encontrei com ele, logo me deu aquela alegria, meu sobrinho, abracei ele totalmente fora de si, abracei ele, conversei com ele, e a primeira coisa, antes dele falar qualquer coisa que for, lembrando que é meu sobrinho nascido e criado no Evangelho, porém desviado. A primeira coisa que ele me abordou foi, Lu, seja muito sincero comigo. Isso aqui, ele se referindo ao evento, isso aqui é capaz de preencher o vazio dessas pessoas? Imediatamente eu falei, olha, depende do que as pessoas me
buscar e depende do que aqui está. Ele, não me enrola não. Seja direto comigo, fala a verdade para mim. Você acha mesmo que isso aqui é o suficiente para preencher corações das pessoas? E aí, eu insisti, falei, bem, de verdade, se o que as pessoas vierem buscar for Deus, for Jesus, e Ele aqui se fazer presente, sim, isso é possível, sim. E aí, ele, totalmente nervoso e tudo mais, conversa vai, conversa vem, e ele começou a desabafar. E aí ele começou a falar sobre pessoas. Não, eu me afastei de Jesus, porque as pessoas me fez me afastar dele, porque eu acabei confiando num homem que se dizia homem de Deus, que mostrava ser o pastor tal, e isso e aquilo, e me decepcionei com ele. E por conta dele, eu estou aqui, ó, nesse estado que estão vivendo. Reconheço, ele foi falando, reconheço que eu precisaria voltar, mas eu não consigo, não dá. Eu sei que estou chamado. Um menino inteligentíssimo. Um menino que, se estivesse no lugar correto, digamos assim, entregue para Deus, com certeza ganharia muita alma para Jesus. Sabe aquele cara de lado? Ele. E ele começava a falar certas situações, eu bati de frente com ele. Essa conversa durou mais de uma hora. Eu fiquei ali mais de uma hora. Ele apagava um cigarro, acendia outro, apagava um cigarro, acendia outro, vira e mexe, me abraçava. E ele soltou mais uma coisa que me fez, me balançou um pouco, porque ele falou assim, Lu, o meu tio, no caso do meu esposo, falou que você me ama muito. Isso me deixou indignada. Assim. Aí eu falei assim, peraí, mas você duvida do meu amor por você? Aí ele, não é isso. Como pode você, uma pessoa tão correta, uma pessoa tão apaixonada por Jesus, vai amar um cara assim como eu? Eu imediatamente falei, não duvide do meu amor por você. Eu te amo sim. Primeiro que você é meu sobrinho. Impossível não te amar. E segundo que eu sirvo a um Deus que me capacita de te transportar, transmitir amor. E esse amor não me separa de você. Não é porque as suas escolhas, falei para ele, as suas escolhas são diferentes das minhas. Ok? Foram suas escolhas. Mas isso não diferencia o amor que Deus tem por mim a você. Então, da mesma maneira que Ele me ama, eu sou capaz de te amar. E aí ele falou, para. Não dá com você não. Não dá. Tudo você rebate. Enfim, conversa vai, conversa vem. Ele falava uma coisa, e ele tentou falar de Jesus. Porque as pessoas querem apresentar. Eu falei, ei, aí você acha mesmo que você vai me convencer? Eu falei, eu não. Quem te convence é o Espírito Santo. E aí ele falou assim, não vem com essa. Eu falei, Eu falei, em que momento que eu falei que você está errada? Aí ele, eu não estou? Eu falei, quem sou eu para dizer? Quem te falou que você está errada? Aí ele, eu reconheço. Eu falei, você reconhece porque o Espírito Santo já te mostrou isso. E isso não faz diferença de mim para você. Enfim, sem mais delongas, a conversa durou 1 hora e pouco. E no final da conversa ele falou assim, Lu, vou te falar uma coisa. Eu estou desviada há muito tempo. E eu nunca perdi essa conversa para ninguém. Pela primeira vez, você me fez refletir e rever tudo que é o verdadeiro Evangelho. Isso numa conversa. E eu falei, que bom, mas não foi eu não. Falei, foi aquele que habita em você. E nunca se esqueça do que ele fez por você. Enfim, vim para casa,
feliz da vida, maravilhada. Falei, meu Deus, que oportunidade. E vim agradecendo ao Espírito Santo. Falei, Espírito Santo, só o Senhor mesmo. Porque não foi eu. Que bom que o Senhor me deu essa oportunidade. Sabe aquele sentimento de missão cumprida? Que você fala, caraca, eu comecei a dar honra ao Senhor ali, vim para casa, fedendo a cigarro, enfim. Quando eu cheguei em casa, que eu me deparei com a minha situação, fui direto para o banho. E eu vi, uau, que legal, mexeu nele, a semente foi plantada, e feliz da vida. E fui tomar meu banho e continuei ele, agradecendo, feliz. E aí o Espírito Santo me deu um puxão de orelha. O Espírito Santo imediatamente falou assim, Luciana, que bom que você estava ali. Mas, e se não fosse seu sobrinho? E se fosse um estranho? E se fosse um daqueles que estavam naquele bar? Você estaria disposta a ficar mais de uma hora conversando com ele? Você estaria disposta a tentar provar o meu amor por ele? Você pagaria, Luciana? Gente, aquilo me doeu muito. Falou, eu ouvi. E ele continuava falando, ele não parava. Fui murchando. Eu vi como você mostrou amor para ele. Mas era seu sobrinho. E eu comecei a analisar aquilo ali. E se a gente for pensar rápido, você não para para ouvir todo mundo. Eu sou assim. Mas será que a importância seria a mesma se fosse de um estranho? Será que aquele amor que eu tive com ele naquele momento se trata desse amor aqui? Ou seria um amor fiel? Porque, obviamente, que aquele estado que eu encontrei ele, me doeu de ver. É meu sobrinho. Uma pessoa que eu vi crescer, eu peguei no colo. E vi se desviar. Então, você fica com aquela sede, né? Quero ele de volta, ele precisa estar aqui. Mas se não fosse um parente meu? A palavra de Deus não faz acepção de pessoas. O amor pelo sobrinho, pelo filho, pelo marido, pelos parentes, ele já nasce, naturalmente. O amor pelo próximo, somos nós que temos que transmitir, através do amor que nós recebemos de Deus. E é muito fácil a gente falar que a gente ama o próximo, quando na verdade as pessoas estão sedentas, feridas. As pessoas estão perdidas, querendo alguém para entender, para esclarecer. Porque o Evangelho hoje, irmãos, o Evangelho está sendo banalizado. O verdadeiro Evangelho está ficando de lado. Eu ouço muito assim, ser crente até o diabo. Por conta das pessoas, por conta da falta desse amor. O amor de Deus, o amor que é capaz de não ver condições, o amor que não espera nada troca, o amor que, por mais que não seja nada meu, é quando você olha para ele como alma, assim como Deus nos vê. E aí você pode falar assim, Luciana, mas ele não merece, não. Ele não fez essas escolhas. Quem de nós merecemos? Não é por merecimento, é pela graça. E isso doeu muito no meu coração. Eu falei, gente, que
que é capaz de se importar, independente de onde as pessoas estão. As pessoas fazem escolha, gente. Mas quem tem que resgatar somos nós. Nós já recebemos amor, mas esse amor que habita dentro de nós é um amor que procede de Deus. É um amor que faz a gente reconhecer a Deus. E esse amor precisa ser transmitido para que as pessoas reconheçam Deus através da sua vida. É você que tem que estar disposto àquele que está perdido. Quando você ouvir assim, Luciana, olha, eu estou vazia, me machucaram, faz alguma coisa. E você tem a quem apresentar. E não só ouvir. Isso doeu muito, irmãos. É muito difícil falar sobre isso. Porque é muito fácil falar que a gente ama o próximo. Mas na prática, é muito difícil. Eu tenho certeza, irmãos, eu não posso mentir. Eu poderia ficar lá uma hora. Sem sombra de dúvida, porque eu tenho paciência para ouvir. Mas de repente eu não trocaria uma palavra. De repente, quando ele falasse, porque eu já fiz isso, quando ele fosse falar de alguém, eu, poxa, é verdade, né? Ali eu debati, ali eu fiz ele refletir, ali eu mostrei, provei para ele que eu o amava, mas entrou a dúvida no meu coração. Qual o amor que habitou ali na hora? Foi o amor que Deus nos ordenou? O amor árabe? Ou foi o amor fraternal por ser meu sobrinho? Irmãos, o propósito do amor tem que ser o outro. O propósito do amor, nós somos, o cristão, ele é fonte de amor. As pessoas que estão sedentas lá fora, elas precisam dessa fonte. Elas precisam se saciar dessa fonte. Então você precisa estar disposto, você precisa estar, nós precisamos estar dispostos a amar assim como Deus nos amou. E será que temos feito isso? Será que é assim que nós temos amado? Quando na verdade, muitas vezes a gente julga. Fulano estava na igreja, está no bar. Gente, excluiu. Morreu. Não, irmãos. Não é por merecimento, é pela graça. Resgata ele. Ele precisa de você. Se você tem o amor de Deus, se você conhece Deus, esse amor vem de Deus, esse amor precisa ser transmitido. Precisa transbordar ao ponto da pessoa sentir e falar: meu Deus, você me ama de verdade. Esse amor eu quero. E aí ele vai ver Deus através de você, porque ele não te conhece. Ele não sabe de onde você veio. Aí ele não vai lidar com o meu sobrinho duvidou. Porque ele sabia que ele amava ele. Mas ele enfatizou o erro dele. Impossível. Me dói por isso. Versículo 11, por favor. Amados, considerando que Deus amou dessa forma. Que forma que Deus nos amou, gente? Tem um coração. Considerando que Deus amou dessa forma, nós também devemos amar uns aos outros. É uma ordem. Da maneira que Deus chamou, você tem que amar o outro. E não é o seu vizinho só, não é o seu amigo, não. Não é o seu irmão, não é o seu primo, não. Isso aí já é natural. Amor de amizade é construído naturalmente. É aquele que precisa ser amado. O que está julgado, o que foi rejeitado, o que foi ferido. Onde você prova e fala assim: não, esse Jesus que te apresentaram é mentira, ele não existe. O Jesus que eu conheço eu posso te apresentar. E você mostra em atos de amor. É isso que as pessoas precisam. É disso que a palavra fala. É esse amor que precisa ser transmitido para o outro. 12, por favor. Ninguém jamais viu a Deus. Se amarmos uns aos outros,
Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós e o seu amor é aperfeiçoado em nós. Então, quanto mais você amar, mais o amor dele é aperfeiçoado em você. Aleluia! Vocês estão entendendo o sentido do amor que Deus quer que a gente ao outro? Vocês têm noção disso? Já pararam para pensar? Não é simplesmente você, bom dia, te amo. Não. É você não se importar com o que ele faz, com o que ele deixa de fazer, onde ele está, o que ele procura. Não. É você falar, vem cá, estou aqui contigo. O que você precisa? Vamos conversar. O que fizeram contigo? Eu sou amada. Você também é. E se você não conhece esse amor, eu vou te apresentar. É isso, gente. É estar disposto. Ao mesmo tempo que aconteceu essa situação que me deu dúvida, eu lembrei disso agora. Vou ser mais breve ainda. Houve uma outra situação. Meu filho vindo da casa da namorada, no trem, encontrou uma menina perdida, pequenininha. Na cabeça dele, achou que a menina tinha cerca de 10, 11 anos de idade. A menina foi parar de UPI, minha namorada em Queimados, estava vindo do Meia, se perdeu. E foi até o Caio, meu filho. O Caio, Luciano Purinho, acolheu a menina. Não, vamos no ponto de ônibus, foi até o ponto de ônibus esse ano no domingo. Eu estava na casa do nosso pastor Júnior, depois do culto, já era volta de 10h30 da noite. E quando eu cheguei em casa, eu falei para o Luciano, o Caio encontrou a menina no trem, e trouxe a menina para Japeri, e está lá no ponto. Eu falei, como assim? Que menina é essa? E eu já fiquei preocupada, né? Assim, gente, o que o Caio fez? E tentei ligar para ele, já apareceu um monte de coisa, eu fui atrás dele. Chegou lá, a menina tinha 17 anos. Tendo trabalho, passava a semana na Meia, morava há pouco tempo, há 2 semanas ela morava em Queimados, então ela não conhecia nada, porque ela veio de São Gonçalo. E encontrou o Caio, foi perguntar ao Caio, o Caio, achando que era uma criança, acolheu, chegou aqui e não tinha condução. E a menina, muito preocupada, eu falei, gente, o que eu faço com essa menina? Não tinha ônibus, não tinha trem. Falei, o que eu faço? Coloco o dedo no carro? Luciana, o que eu fazer isso? Mas vem a preocupação, né, gente? O mundo está aí. Infelizmente, isso impede muito da gente demonstrar amor para as pessoas. Por conta da maldade desse mundo. E eu liguei para o Cláudio e falei, Cláudio, o que eu faço? Minha vontade é botar essa menina no carro e levar. Ele falou, Luciana, calma. Traz o cara para casa e eu vou com você. Porque já era 11 por da noite, vai mais para Queimados. Enfim, levei a menina. Confesso, gente, fui muito apreensiva. Acendi o alerta do carro, o painel do carro, e fiquei conversando com ela quase de frente. Ela estava com a mochila. Conversa vai, conversa vem, conheci a menina, blá. Fui tentar apresentar Jesus para ela. Ela já tinha uma religião. Ela era da Umbanda. Disse que era da Umbanda desde os 3 anos de idade. Eu falei, entendi. Falei, bacana. Eu falei, não, estou te falando isso porque eu vi da igreja. Fui falando. E a menina não acreditava naquela minha ação. Enfim, chegamos lá num lugar muito esquisito. Entregamos a menina. Quando eu vim para casa, eu falei, aí a ficha cai, né? Eu falei, o que eu fiz, gente? Aí, na mesma hora, o Espírito Santo no meu ouvido. Esse é o amor que eu te falei. Não conhecia a menina, não sabia do que se tratava. Esse amor foi o amor de Deus, que transmitiu de mim para ela. E ela, independente de religião, ela recebeu esse amor. E eu fiz questão de falar. Eu estou vindo da igreja, eu sou evangélica. Automaticamente ela falou, a minha mãe também é. Eu falei, que bom. Eu falei, que bom que você encontrou a nós. Mas não para me dar honra.
Então esse amor é que a gente precisa. E se ela encontra uma pessoa malvada, enfim, foi Deus que direcionou. E eu poderia ter rejeitado. Era uma escolha minha, não conhecia. Mas o amor de Deus ele falou muito mais alto. Então aquilo que eu fiquei na dúvida, ele falou, sim, você demonstrou o amor e é esse amor que eu preciso. E aí foi passando os dias, teve várias explicações que falavam sobre o amor ao próximo. Eu falei, vou ter que falar assim. Eu vou ter que falar, porque não é à toa que Deus nos dá. Bem, como eu havia dito, que tipo de amor que tem habitado dentro de você? Que tipo de amor que você tem transmitido ao outro? Você tem buscado a escutar a voz do Espírito Santo e deixar que o amor de Deus, o amor que procede de Deus, transfira para o outro? Se você não faz isso, você está contra a palavra do Senhor, está muito errado. Tem que corrigir, tem que analisar. E se faz superficial, tem que aprofundar, tem que fazer mais, tem que observar mais, tem que ouvir mais ao Senhor. Porque o propósito do amor é o outro. O amor que habita em nós precisa ser transmitido ao próximo. E o amor que habita em nós é esse amor que a gente recebeu. O amor incondicional, o amor ágape. É esse que tem que ser transpassado. Os outros já vai automaticamente. Versículo 19, por favor. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. 20. Se alguém declarar, eu amo a Deus, porém odiar a seu irmão, é mentiroso. Porquanto, quem não ama seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não enxerga. Próximo. Ora, Ele nos entregou este mandamento. Quem ama a Deus, ame de igual forma a seu irmão. É um mandamento. Se você diz que ama a Deus, mas você não transmite esse amor ao seu próximo, mentira. Ama a Deus coisa nenhuma. Nem conhecer a Deus você conhece. Se você não tem capacidade, se nós não tivermos capacidade de transmitir o amor que nós recebemos de Deus ao nosso próximo, não conhecemos a Deus coisa nenhuma. Não amamos a Deus coisa nenhuma. Estamos fazendo errado, gente. Verdade seja dita. Você precisa entender que tipo de amor que você tem transmitido às pessoas. Você precisa entender que esse amor é o amor ágape. É o amor que você recebeu de Deus. Não é o amor fraternal. Não é o amor de homem e mulher. Não é o amor familiar. Não. É o amor que você recebeu de Deus. É o amor incondicional. Luciana, isso é possível? Sim, se você recebeu de Deus, é possível. Se você ama a Deus, você é capaz de amar o outro. Ele te amou. Ele nos ama. Faça o seu papel. Analise, assim como analisei. Além do que está próximo mesmo a você, além do seu convívio familiar, além do seu convívio, da sua rede de apoio, vá lá fora. Ouça aqueles que precisam. Tem muita gente ferida aí, gente. E é pela igreja, infelizmente. Eu escuto muito assim, para lá não volto mais. E isso dói, gente. Porque é aqui que eles precisam estar. É aqui que ele precisa estar. Se eles tivessem conhecido o amor que nós precisamos passar para eles, eles não sairiam. Porque eles vão entender quem é esse Deus. E nós temos a missão de apresentar esse Deus para eles. Esse amor que nós recebemos, não é satanás. Ele ama a todos, só que ele precisa de você para apresentar ele.
Porque tem pessoas que estão sendo largadas, machucadas, feridas. E é através de você que Ele pode curar essas pessoas. É uma honra, é um mandamento. Ele mandou, tem que fazer. Se não faz, está errado. Nós precisamos aprender a transmitir o amor que habita em nós, o amor que vem de Deus, para que as pessoas recebam a Ele, para que as pessoas conheçam Ele, para que as pessoas sigam a Ele, para que as pessoas sintam Ele, sejam transformadas, aperfeiçoadas. O amor que habita em nós precisa ser o amor ágape. É o amor ágape. Mas o que transmite também precisa ser Ele. Que vocês possam ficar com essa palavra um pouquinho dura, confesso, mas muito necessária. Nós viemos analisar que evangelho temos levado para esse mundo. Apontamos muita coisa. Eu mesmo falo isso. Estão acabando com o evangelho. E nós? Estamos fazendo o quê? De braços cruzados, vendo todo mundo destruído? O evangelho é parte de nós. As pessoas são capazes de destruir umas às outras. Sim, infelizmente. Mas Deus nos capacita a transformar aquele que está destruído. Não por nós, mas pelo amor que Ele ordenou. Que Ele falou, transmita o amor. Faça. No café da comunhão, nossa diaconisa Renata pontuou o mandamento de amar a Deus. E a minha passagem, meu sermão já estava até pronto, e ela falou, gente, é fácil. É só amar a Deus, porque o amar o próximo já é automático. E é exatamente assim. E aí cai a questão. Então, se eu não amo o meu próximo, será que de fato eu amo a Deus? Impossível. Não tem como. A palavra diz aí. Se você diz que ama a Deus, se você fala com toda, eu não amo a Deus, Deus é prioridade na minha vida, Deus é tudo para mim, eu amo, eu não consigo viver sem. Mas se você não ama seu próximo, você está mentindo. Somos mentirosos. Quando não somos capazes de transmitir esse amor. Porque o amor que vem de Deus e habita em nós, revela Ele. Que assim como o Espírito Santo falou no meu coração, Ele me deu a oportunidade, eu não deixei passar. Que nós possamos ficar atentos para as oportunidades, com quem Deus tem trago para a sua vida, a quem você tem ouvido, a quem você tem de fato se importado. Porque a primeira coisa que as pessoas têm feito é descartar pessoas. E eu fico imaginando Deus lá de cima, falando, poxa, eu te salvei, eu te amei, e é isso que você faz com o seu irmão? Eu amo ele da mesma maneira. Você não me serve? O que você tem feito? Isso doeu, irmãos. Doeu bastante. Me fez refletir muito. Eu tenho certeza que o Espírito Santo também vai fazer você refletir. Analisar. Reconhecer. Que amor que habita em você e o qual amor você tem transmitido ao outro.